o relógio do Apocalipse. O que é o relógio do juízo final, ou o Apocalipse? É um objeto figurativo, que mede quanto tempo irá demorar para que o Apocalipse aconteça. Ele não existe fisicamente, ou seja, não é uma máquina, mas existe apenas como um símbolo que aparece na capa do BES, Boletim de Cientistas Atômicos, uma publicação sobre segurança global, fundado em 1945, por cientistas da Universidade de Chicago, que participaram no desenvolvimento da primeira arma atômica, dentro do Projeto Manhattan. 2 anos depois, eles decidiram criar a iniciativa do relógio, para prever quão perto a humanidade estaria da aniquilação. Na época, a principal preocupação era com o holocausto nuclear. Mas, a partir de 2007, a questão climática passou a ser considerada pelo grupo. As decisões de ajustar ou não ajustar o relógio são tomadas com base em consultas a especialistas, incluindo 18 vencedores do Prêmio Nobel. Para determinar cada horário, os cientistas levam em conta acidentes biológicos, eventos climáticos, e poderio militar. Em todas as aparições, o relógio marca um horário que está muito próximo de bater à meia-noite, a suposta hora das catástrofes do Apocalipse. Desde a sua criação, foi reajustado apenas 22 vezes. Isto é sobre o fim da civilização, como nós a conhecemos. A probabilidade de uma catástrofe global é muito alta, e as ações necessárias para reduzir os riscos são urgentes. As condições são tão ameaçadoras que estamos adiantando o relógio em 2 minutos. Agora faltam 3 para a meia-noite. Palavras de Kenneth Benedict, diretora executiva do Boletim de Cientistas Atômicos. Disse o grupo de cientistas em um comunicado.
Quando nós dizemos que esses perigos são existenciais, é exatamente isso que queremos dizer. Eles ameaçam a própria existência da civilização, e, portanto, devem ser prioridade para os líderes que se preocupam com seus eleitores e seus países. O relógio é atualizado a cada ano, e é um reconhecido indicador universal da vulnerabilidade do mundo para catástrofes. Ele tem sido mantido em 23 horas e 57 minutos, desde janeiro de 2015, quando foi adiantado em mais 2 minutos para perto do apocalipse. O penúltimo ajuste do relógio aconteceu em 2012, para 23 horas e 55 minutos, com o BES alertando sobre os riscos do uso de armas nucleares nos conflitos do Oriente Médio e o aumento na incidência de tragédias naturais. Os ponteiros só foram empurrados tão perto da meia-noite, 3 vezes antes. Ele foi avançado primeiro para 23 horas e 57 minutos, em 1949, depois que os russos testaram uma arma nuclear, começando a corrida armamentista, e novamente em 1984. No auge da Guerra Fria, entre os Estados Unidos e a União Soviética. Ele avançou para o seu ponto mais extremo, 23 horas e 58 minutos, em 1953, quando os Estados Unidos e os soviéticos testaram dispositivos termonucleares, provocando preocupações de um confronto real. O mais longe que esteve da meia-noite foi em 1991, quando os Estados Unidos e a União Soviética assinaram o Tratado de Redução de Armas Estratégicas. E a União Soviética se dissolveu, sinalizando o fim da Guerra Fria, empurrando o relógio para 23 horas e 43 minutos. O grupo de cientistas que trabalham com o relógio disse também em um comunicado que a decisão de manter o relógio como estava no ano passado não é uma boa notícia, e sim uma expressão de desânimo, porque os líderes mundiais continuam a não concentrar seus esforços em chamar a atenção do mundo na redução do extremo perigo representado pelas armas nucleares e pela mudança climática. Em um mundo que não vê guerra nuclear em mais de 70 anos, o chamado relógio do juízo final pode parecer algo exagerado. Mas quando se olha para o número de quase acidentes que tivemos em toda a nossa história nuclear, uma coisa fica clara. Isso não é algo que possa ser ignorado. Realmente, o relógio do juízo final é reconhecidamente uma estratégia para chamar a atenção, usado pelo Grupo Antiproliferação Nuclear e seu periódico, o Boletim de Cientistas Atômicos. Mas é de fato muito importante. A configuração do relógio é o resultado de uma avaliação complexa de muitos fatores, como por exemplo, o acordo histórico assinado na recente Conferência do Clima contra o Aquecimento Global, em Paris no ano passado, o qual foi figurado como um sucesso teórico pelo Boletim de Cientistas Atômicos, mas que não teve impacto real sobre o relógio. Ele somente será considerado uma influência positiva quando os países instituírem ativamente as mudanças que acordaram. Além da questão climática, o BES faz alertas sobre a modernização dos arsenais nucleares, principalmente nos Estados Unidos e na Rússia, quando o movimento ideal seria o de redução no número de ogivas.
Estimativas mostram a existência de 16.300 armas atômicas no mundo, sendo que apenas 100 seriam suficientes para causar danos de longo prazo na atmosfera do planeta. Veja algumas estimativas da Federação Americana de Cientistas sobre o ranking das 9 maiores potências atômicas do mundo e suas ogivas nucleares. O ranking não é decidido apenas pelo número de ogivas, mas leva-se em conta todo o arsenal que a nação possui. Em nono lugar, Israel. 80 ogivas. Oitavo lugar, Coreia do Norte. 10 ogivas. Sétimo lugar, Paquistão. Entre 90 e 110 ogivas. Sexto lugar, Índia. Entre 80 e 100 ogivas. Quinto lugar, China. 240 ogivas. Quarto lugar, Reino Unido. 225 ogivas, sendo 160 operacionais. Terceiro lugar, França. Entre 300 e 290 ogivas. Segundo lugar, Rússia. 8.420 ogivas, sendo 1.720 operacionais. Primeiro lugar, Estados Unidos da América. 7.650 ogivas, sendo 2.150 operacionais. O acordo nuclear entre o Irã e os Estados Unidos, que ocorreu em julho de 2015, pode levar à proliferação de programas nucleares na região do Oriente Médio. É uma ameaça potencial se os programas forem ligados a programas de armas, ou se forem usurpados por organizações terroristas. Alertou Kennedy, a diretora executiva do Boletim de Cientistas Atômicos. Não estamos dizendo que é muito tarde, mas a janela para ações está se fechando rapidamente. O mundo precisa acordar da atual letargia. É fácil considerar esses avisos como exageros ou tolices. Afinal de contas, uma arma nuclear não é usada em guerra desde 1945. Mas, conforme os analistas, desde esse ano, estamos a um botão de distância para começar a Terceira Guerra Mundial. Seja devido a uma ordem equivocada, como a que foi dada para um capitão da Força Aérea Americana, em 1962. Ou por uma simulação de computador, como a que ocorreu em 1979, que criou um alerta falso de ataque nuclear soviético. Os que conhecem a Bíblia Sagrada sabem que a raça humana não será extinta, como os cientistas presumem, nem por efeitos climáticos, nem por explosões atômicas. Mas sabemos que o mundo enfrentará sim desastres climáticos em alta escala e guerras nucleares de terríveis proporções e resultados aterrorizantes, como estão preditos nas profecias.
A conclusão a que se chega, assim como os cientistas já chegaram, é que podemos estar não muito longe do evento mais temido pelas nações. O Apocalipse.